Mas agora é tempo de orarmos com os salmos, porque nós estamos orando com os salmos há muitas semanas, e hoje temos o privilégio de orar o Salmo 56. Então eu quero convidar você, acompanhe essa oração, acompanhe essa reflexão, abrindo a sua Bíblia, no Salmo de número 56, porque os salmos são remédios para a nossa alma, e o Salmo 56 é um remédio muito especial, porque ele combate um mal que habita o coração de toda a humanidade. Ele combate o medo, aquele medo que, se não cuidado, se transforma em pânico e vira patológico e se torna uma doença na nossa vida. O Salmo 56 traz como mensagem principal: não entre em pânico, antes confie em Deus. Não entre em pânico diante dos medos, das angústias, dos receios que estejam na sua vida. Verdade seja dita, todos nós sentimos medo, todos, sem nenhuma exceção, seja de uma coisa, seja de outra, seja por um momento, seja por outro momento, e por mais cristãos que sejamos, todos nós sentimos e sentiremos medo na vida. Medo está arraigado ao nosso DNA. Nós somos gente, e gente sente medo. O futuro nos dá medo, doenças nos provocam medo, e muitos medos, inclusive falta de sustento financeiro nos apavora, a solidão é aterrorizadora na nossa vida, o amanhã, ele pode ser amedrontador, e isso nós sabemos muito bem. Tem gente que tem muito medo de morrer, e é um medo até que normal. O que não é normal é muita gente que, por medo de morrer, tem medo de viver, e abre mão de viver justamente por estar inserido em tantos e tantos medos. Há o medo, não há aquele que não o sinta, não há aquele que não tenha essa experiência na vida, ele faz parte de nós. E se você olhar qualquer dicionário, você vai ver uma definição dizendo assim: o medo é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de um perigo real ou imaginário. Ou seja, a maioria dos nossos medos, eles são imaginários. Nós mesmos criamos circunstâncias para temer a essas circunstâncias e adoecermos por causa delas. Outros medos são situações reais. O medo, de fato, é uma sensação. O organismo se coloca em estado de alerta, ele se prepara para fugir ou para atacar aquela circunstância que está diante de si. O medo provoca uma reação nas pessoas. O medo acelera os batimentos cardíacos. O medo faz com que cada um adote uma postura diferente diante daquilo. Sentir medo é normal. O que não é normal é viver com medo, é fazer do medo um estilo de vida, é viver com medo o tempo inteiro. Isso é terrível, patológico, adoece, isso faz com que as pessoas sofram por causa disso. Mas você está pensando, mas por que falar de medo justamente agora, diante da palavra de Deus? E a razão é óbvia, porque Davi, o autor do Salmo 56, ele estava passando por um momento de muito medo. Davi estava apavorado, e em meio ao seu pavor, em meio ao medo que ele sentia, ele compôs o belíssimo Salmo 56, e é belíssimo porque é um salmo sincero, é um dos dois salmos na Bíblia conhecido como Salmo de Ouro, tamanha profundidade daquilo que esse salmo ele fala. O que estava acontecendo que Davi estava apavorado?
os filisteus, o povo mais inimigo do povo de Deus que se tem notícia, povo cruel, um povo tecnológico para sua época, com grandes artimanhas de guerra. Os filisteus se fortaleceram e conseguiram avançar contra o exército de Israel. Os filisteus mataram muitos homens do exército, e nesse contexto do salmo, eles haviam acabado de matar Saul, que era o rei de Israel, e também matado 3 filhos de Saul, dentre os quais estava Jonatas, o amigo mais verdadeiro e mais íntimo que Davi teve. Mas nessa guerra, nessa violência provocada pelos filisteus, eles pegaram os cadáveres de Saul e dos seus filhos, pregaram em um muro, para que todo mundo visse aquela cena aterrorizante quando passassem perto dela. Mas Davi estava com medo, porque agora os filisteus se viraram contra ele, e Davi sabia que se fosse pego, ele seria torturado e seria morto de maneira pior do que havia sido Saul, Jonatas e os seus irmãos. Davi estava apavorado diante dessa certeza, e no coração de Davi, ele se sente como uma pomba, ele vai usar esse termo no Salmo, como uma pomba que está nas mãos do inimigo, presa e à disposição da maldade que o inimigo queira fazer. Segundo Samuel, capítulo 21, vai contar um pouquinho disso para você contextualizar. Davi estava arrasado, abalado, e você que já sentiu medo, e você que está sentindo medo, entende exatamente o sentimento que estava no coração de Davi. Lá Samuel até comenta que Davi se cansou de sentir medo, porque o medo, ele cansa, o medo, ele desgasta, o medo deprime e faz com que muita gente perca o gosto pela vida e desista de viver. E talvez seja exatamente hoje o sentimento que habita o seu coração. A você que nos assiste e que nos acompanha, então deixa eu dizer para você o que Davi me autoriza nesse salmo. O medo exagerado, ele adoece a ponto de provocar tragédias na nossa vida, e precisamos de um remédio quando estamos com esse sentimento, e esse remédio eficaz Deus nos proporcionou no saltério, dando a cada um de nós o salmo de número 56, para tratar exatamente desse mal. E olha, uma das formas que Davi utiliza para combater o medo aqui nesse salmo, e olha bem, observe o que eu vou dizer, porque isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é abençoador demais. Você quer combater o medo? Faça como Davi, ofereça uma ação de graça antecipada a Deus, em meio ao medo que você sente. Foi o que Davi fez. Ele está apavorado, ele está com medo, e sabe o que ele faz? Ele agradece a Deus. E agradece por quê? Por estar com medo? Agradece por estar perseguido? Não, ele agradece porque ele sabe a resposta que ele vai ter, ele sabe a solução que vai ter. Isso se chama fé. Confiar na resposta antes que a resposta chegue, confiar na providência em meio à dificuldade, em meio ao problema. Davi está no olho do furacão e ele não está reclamando igual a gente faz, ele não está pondo a culpa nos outros igual a gente faz, ele não está se deprimindo e querendo acabar com a própria vida como a gente faz. Davi está apavorado, e sabe o que ele faz? Ele agradece a Deus pela libertação que virá, porque quem ama a Deus será liberto por Deus das suas angústias, dos seus tormentos e dos seus medos. É isso que Davi, ele quer demonstrar. Ele conta para Deus a sua angústia, mas ele conta como forma de oração, como forma de gratidão, querendo dizer mais ou menos assim: Deus, eu sei que o Senhor vai me livrar, como já me livrou tantas e tantas outras vezes. Como se ele olhasse para trás
e agradecesse olhando para o futuro. Isso se chama fé. Quando você conta as muitas bênçãos, quando você olha para trás e vê e viu a poderosa mão de Deus agindo na sua vida, saiba de uma coisa: Deus, ele não muda, Deus, ele não oscila, Deus não é como o ser humano. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, o Deus do passado é o mesmo Deus do presente e é o mesmo Deus do futuro, e Deus não muda a sua forma de agir. Deus não muda nunca, e o seu poder também não. Quando sentir medo, confie em Deus, agradeça a Deus pela resposta que virá, porque com certeza ela virá. Sabe o que Davi está querendo dizer? Ele se sente como uma pomba presa na mão do inimigo, mas ao agradecer a Deus, é como se essa pomba escapasse por um momento da mão do inimigo e voasse para o único lugar seguro, e voasse para os braços de Deus. Com esse sentimento no coração, ele vai esboçar esse salmo. O melhor título para o Salmo 56, na opinião de alguns estudiosos, e eu concordo com eles: se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. E Davi sabia disso. Sherry Carr é um escritor de música, e ele escreveu uma música muito interessante, que passados anos ela foi gravada aqui em português pelo aquele grupo, pelo Vinearte. E nessa música retrata exatamente o sentimento que Davi está querendo nos passar. A música se chama Sem Medo, e a letra diz assim: quando o medo vem, és a minha proteção, o teu amor me cerca o coração, posso me esconder sob tuas asas, onde a ansiedade encontra paz, pois sei, os teus olhos veem minhas lágrimas, e na noite escura perto estás. E o refrão: sem medo então, vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. E o final da música: és para nós a fonte da esperança, quando as mentiras vão tentar nos enganar, e agora livre estou dos laços do inimigo, louvado seja o Rei, meu Salvador, pois sei, espero que você também, pois sei, quando a dor vier, eu vou encarar, do teu lado os medos enfrentar. Que seja o desejo do meu e do seu coração. Davi passava por isso, e nesse salmo ele vai nos apresentar qual deve ser a postura de um filho de Deus, a postura de um servo de Deus perante circunstâncias terríveis, cruéis, que estejam em nossa volta. Davi vai mostrar que você tem duas opções. Diante das coisas ruins, dos medos, você pode se entravar, você pode entrar em pânico, você pode ficar desesperado, mas você pode também confiar em Deus, você pode descansar nos braços daquele que cuida de todas as coisas. Não diga do que você tem medo, não escreva no chat qual é o seu medo, diga em quem você confia, descreva quem é o Deus no qual você deposita o medo que você sente. Graciosamente, esse salmo é um remédio, é um salmo curto, mas ataca exatamente esse adoecimento na nossa vida, e ele combate não só a causa, como as consequências do medo. Davi começa fazendo uma confrontação entre o que é fé e o que é medo. Observa comigo a partir do versículo 1 até o versículo 4. Davi clama: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem, falando dos filisteus. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, observa aqui, não é se estiver com medo. Davi é homem, tem sangue na veia, homens sentem medo, pessoas sentem medo. Então ele diz: quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti.
Quando o medo se abater na minha vida, Deus, eu vou confiar em Ti, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E olha o versículo 4: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, eu não temerei. O que poderá me fazer o simples mortal? Nada. Mas repara, Davi começa orando, pedindo misericórdia a Deus. Misericórdia é não receber aquilo que a gente merece receber: castigo, destruição, inferno, por causa da nossa natureza pecaminosa. Davi nunca escondeu que ele era um grande pecador. Então ele ora para Deus dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, Pai, eu mereço o pior, Pai, porque eu sou o pior dos pecadores nessa terra, como deve ser o sentimento de qualquer um de nós. Mas ele ora: Deus, tem misericórdia de mim e não me dê o destino que eu mereço, mas o destino que o Senhor graciosamente preparou para mim. Por isso que ele diz: Deus, tem misericórdia de mim. Gente, isso é lindo em uma oração, reconhecer nossa fragilidade, nossa fraqueza. A gente sente medo porque nós somos fracos, porque faz parte da natureza humana. Mas outra coisa linda que Davi fala nesse começo do salmo é demonstrar a confiança que só Deus pode livrá-lo do medo. O inimigo era forte demais, o inimigo era invencível aos olhos humanos, não tinha como combater esse inimigo. Prova disso, que eles mataram o rei e os 3 filhos do rei. Eles conseguiram eliminar o exército todo quando chegam a esse ponto. Eles eram fortes demais, eles humilharam o povo, penduraram os corpos no muro, como eu mencionei. E Davi, ele está percebendo aquilo tudo, e ele sabe que só Deus poderia livrá-lo daquele destino. Reconheça a sua fraqueza, reconheça que você tem medo, mas não deixe de reconhecer que quem vai te livrar desse sentimento não é suas forças, não é a sua inteligência, não é o seu dinheiro, não é a sua capacidade, a sua habilidade, a sua coragem, não é o seu exército. Quem vai nos livrar do medo, do pânico, é Deus, somente Deus. Sempre será Deus, sempre foi Deus. Não é o remédio, não é o médico, não é o hospital, não é a injeção. Quem vai nos livrar é Deus, somente Deus. Davi sabia disso, mas Davi já nos deixou esse mundo há muitos anos, milhares de anos. Então eu pergunto para você que está aqui agora: você tem essa consciência? Você tem essa mesma consciência que Davi? Você consegue entregar os seus cuidados ao Senhor, entregar os seus medos ao Senhor e descansar nele, como Davi fez? Os salmos são remédios para a nossa alma. Eis aqui a grande solução para os nossos terrores. Com essa confiança no coração, Davi diz: quando eu sentir medo, quando eu sentir medo novamente, eu vou confiar no Senhor do mesmo jeito que eu confio agora, do mesmo jeito que eu confiei antes. Declare isso no seu coração, queridos. Quando você sentir medo de novo, diga para Deus: Deus, eu vou confiar no Senhor, do mesmo jeito que eu confio hoje, do mesmo jeito que eu confiei ontem. Deus, quando eu abrir o exame, e aquele exame for algo muito desagradável, e o meu coração, meus batimentos acelerarem, eu vou confiar no Senhor, como eu confio hoje, gozando de plena saúde. Deus, quando eu estiver diante de um cenário terrível, que eu não tenho força, eu não tenho o que fazer, eu estou dizendo: eu vou confiar no Senhor, do mesmo jeito que eu confio hoje. Isso é remédio contra o medo. Isso é remédio contra as dificuldades. Combater o medo é uma decisão consciente e voluntária, que tem o poder de substituir o pavor no nosso coração. Davi, ele decidiu entregar para Deus os seus medos, os seus terrores, pois ele sabia que contra nós inimigos não faltam, mas contra Deus eles não têm poder nenhum.
Que me poderá fazer o simples mortal? Nada. Ele não tem poder nenhum sobre a minha vida, porque eu entrego os meus temores diante de Deus. E aí ele faz uma confrontação do versículo 5 até o versículo 9, mostrando o que é o destruidor e como é ser libertado. Então ele vai dizer: o tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar-me a vida. E ele pergunta para Deus: deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra, gente, esse versículo é lindo demais. Registra ou escreve tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em seu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro, com isso saberei que Deus está a meu favor. Eu volto ao versículo 8 de novo. Registra, Deus, o Senhor mesmo, o meu lamento. Deus, não se esquece do que eu estou sofrendo, não se esquece do meu terror, não se esquece do meu medo. Recolhe, Deus, as minhas lágrimas, como faz um pai amoroso, um pai carinhoso. Recolhe as minhas lágrimas no odre do Senhor, porque tudo que eu estou passando, o Senhor já sabe, porque está escrito no teu livro. Uma linguagem figurada. O medo era real, o medo era atual. O medo de Davi, ele estava em volta à guerra psicológica, à guerra física. Davi poderia sim perder a vida em meio a tudo aquilo. Que ele faz? Ele implora imprecatoriamente, ele não pede vingança, ele pede justiça. Se você olhar o versículo 7, o que Davi está dizendo: Deus, esse inimigo, esse povo, não é só inimigo meu, eles são inimigo do povo do Senhor, Pai, eles são inimigos do bem, e eles não podem fazer isso, Deus. Os maus não se cansam de serem maus, eles não se cansam de fazer o mal. Deus, faça isso cessar. Eis uma oração sincera e verdadeira. Clame a Deus para que Deus faça o mal se calar, para que Deus faça o mal se cessar, porque senão você pensa que é só contra você, mas não, tem muita gente sofrendo na mão de pessoas más. Então Davi, ele não questiona Deus, ele faz uma pergunta retórica, porque ele sabe que Deus não deixa o iníquo passar impune. Os maus sempre se darão mal, porque é contra si mesmo que eles praticam a maldade. E Deus, ele vai agir, não com vingança, mas ele vai agir com justiça. Clame pela mão de Deus. A ira de Deus não é como a nossa. Deus não perde o controle, Deus não fica desequilibrado emocionalmente, Deus não é surpreso pela crueldade e maldade que as pessoas têm. A ira de Deus é uma resposta justa, firme e santa contra o mal. Clame por isso, mas sabendo que dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Não seja você o algoz, não seja você o mal, não seja você a praticar maldade contra alguém, seja aquele que clama pela justiça de Deus. Ao pensar nisso, as lágrimas são inevitáveis. As lágrimas de Davi foram inevitáveis, e o versículo 8 mostra isso. Quando a dor, quando o medo, quando o pavor se apodera de nós, só nos resta chorar, como se quiséssemos colocar para fora aquela angústia, aquilo que nos sufoca, aquilo que nos tira a paz. Foi o que Davi fez. E permita dizer uma coisa para você: não é errado a um cristão chorar, não é errado um filho de Deus se acabar em lágrimas, muito pelo contrário. O choro é terapêutico, o choro é necessário, o choro é entrega. E acredite, Deus não ignora as aflições, as preocupações dos seus filhos de jeito nenhum. Louve a Deus, mesmo se você estiver submerso nas lágrimas por aquilo que você esteja enfrentando. Davi entregou as suas lágrimas a Deus,
e isso o restaurou. Ele mostrou confiança no único que poderia acabar com todo aquele sofrimento. Então olha a pergunta que eu vou te fazer: a quem você tem entregado as suas lágrimas? Ao travesseiro? À fronha do travesseiro? Talvez a uma toalha, a um lenço, talvez às águas do chuveiro ligado para ninguém ouvir, talvez está entregando as suas lágrimas a um amigo, uma amiga, um conselheiro. Faça isso, é correto fazer isso, mas nunca deixe de entregar a Deus em oração, nunca deixe de entregar as suas lágrimas ao Senhor, porque dele vem a cura, e com a cura ele dissipa o medo. Era isso que Davi estava clamando. Davi pedia para Deus: Deus, guarde o meu sofrimento na sua memória, Pai, para que amanhã eu seja justificado. É óbvio que é um pedido humano, mas Deus ama a sinceridade. Ele não pediu para Deus provar que era Deus na vida dele, ele só pediu uma confirmação. Ele afirmou, na verdade, que Deus ia confirmar que era Deus da vida dele, por meio da justiça contra os inimigos. Sabe o que Davi está dizendo? Deus, se a sua mão não pesar contra os inimigos, se eles não pararem de provocar o medo no meu coração, eu saberei que não são eles que estão errados, mas eu que estou provocando isso, e mudarei a minha postura. Que coração sincero o homem segundo o coração de Deus tinha. E por fim, ele vai encerrar esse salmo fazendo uma declaração de confiança por meio de uma ação de graças, versículo 10 até o 13. Eu confio em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. É nesse Deus que eu confio e não temerei. Que me poderá fazer o homem? Eu cumprirei os votos que fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Ele está confiando em Deus em meio ao problema, ele já sabe que Deus vai livrá-lo. Confiança é poder afirmar diante de Deus que ninguém tem o poder de sobrepujar a ação divina em nós. Em meio ao medo, Davi sabia que Deus o libertaria, e pelo menos em seu coração, ele faz uma oração de gratidão, ele apresenta uma gratidão a Deus, porque no seu coração, ele já sentia paz. Isso é fé, é orar, independente do que esteja passando, e sentir paz, de confiar que a ação de Deus virá ao teu cuidado. Queridos, ter fé é saber que Deus sempre faz o melhor na nossa vida. Deus sabe o que é melhor para nós, e para os seus filhos, Ele só faz o melhor. Com Deus não tem outra forma. Eu quero desafiar você diante desse salmo: tenha fé e vença o medo. Coloque Deus no seu processo de medo. Com Deus no processo, acredite, sempre vai ficar tudo bem. Eu vou repetir: com Deus no processo, sempre vai ficar tudo bem. Mas quando você sentir medo, ore o Salmo 56, volte ao Salmo 56, mas também cante canções modernas, que nos ajudam a pensar nessa verdade eterna. Fernandinho e tantos outros, eles fazem uma declaração numa música que eu acho muito linda, e eu quero terminar com ela, essa nossa reflexão. Ele diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E a música diz: com a melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção, que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou
mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou, de novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E quem canta isso diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E quem é filho de Deus, abriu o mar para eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou, e agora eu posso cantar: eu sou filho de Deus. Se você também escreve no chat, manda mensagem para a gente e diz lá: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia. O medo pode te apavorar, mas você tem um Pai que combate todo sentimento negativo, todo medo. Diga no fundo do seu coração: eu não sou mais escravo do medo. Não seja escravo do medo. Em Deus sempre vai ficar tudo bem. Não entre em pânico, antes confie em Deus. Você pode dizer amém? Então feche teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus por essa reflexão e clamar ao Senhor para que Ele nos livre de todo medo. Enquanto você está com seus olhos fechados, o que te amedronta? O que te assusta? O que está te preocupando o coração? Fale para quem precisa saber. Espírito Santo de Deus, conta para Ele aquilo que está te apavorando, mas confie que a resposta virá, porque em Deus tudo sempre vai ficar muito bem. Pai amado, eu quero declarar com os meus irmãos: nós não somos mais escravos do medo, nós somos teus filhos, ó Pai. Nós te amamos, amamos o sacrifício na cruz, Pai, e amamos a tua presença na nossa vida. O medo, Deus, não nos congela mais, o medo não nos impede, Pai, de te adorar, de te amar e de declarar o nosso louvor e a nossa gratidão a ti. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer dessa mensagem uma verdade eterna em nossos corações. Não nos deixe entrar em pânico, antes confiar no Senhor, porque no Senhor, Deus, nós sabemos que vai ficar tudo bem. Nós não somos, Deus, mais escravos do medo. Somos teus filhos, Pai, e queremos dizer o quanto te amamos e o quanto amamos pertencer à tua família e sermos servos leais ao Senhor. Te louvamos por isso, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.